lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os melhores momentos da nossa semana. E eu começo convidando você para acompanhar um trechinho da nossa aula Mulheres Diversas Têm Direitos Específicos, com a vereadora Carla Aires. Na sequência, um bate-papo com a doutora Meg Rayara, que é professora na Universidade Federal do Paraná, e com Rita Quadros, cientista social e integrante do Cine Sapatão. Acompanhe. Pessoal, eu sou Carla Aires, sou formada em Ciências Sociais, tenho doutorado em Sociologia Política e tenho atuado em algumas instâncias da direção do Partido dos Trabalhadores, seja na cidade que eu moro, em Florianópolis, e também em outros espaços. Mas a minha militância fundamental dentro e fora do Partido dos Trabalhadores tem sido em defesa dos direitos relacionados à diversidade sexual e de gênero. Eu queria trazer alguns elementos para contribuir com esse debate que tem a ver sobre as estratégias de emancipação de nós enquanto mulheres, inclusive, né? E primeiro pontuar, assim como já tem sido falado, lido aqui nos módulos desse curso, muito de que essas desigualdades em que a gente tanto debate, elas estão estruturadas a partir da organização de uma sociedade capitalista que impõe diferentes formas de desigualdades para a população em geral, né? Então, às vezes a gente pensa em sociedade capitalista e imagina, a partir de uma leitura marxista, as desigualdades que partem, por exemplo, entre burguesia e classe trabalhadora, ou apenas desigualdades econômicas. Mas, para além das desigualdades econômicas que essa sociedade capitalista nos impõe, existem outras desigualdades que estruturam essa sociedade do capital. Uma desigualdade que a gente pode pontuar relacionada ao território e origem de cada um de nós. Então, existem desigualdades que, por exemplo, supervalorizam a população urbana em detrimento dos direitos e da realidade do povo do campo, do povo quilombola, do povo ribeirinho. Uma desigualdade que se funda muito ainda na nossa origem colonial, escravocrata, que perpetua mais de 500 anos no Brasil uma desigualdade racial e estrutura todo o racismo nas diferentes esferas da sociedade, seja na nossa relação individual, seja nas relações de trabalho, nas relações da política, enfim, né? É uma sociedade que, com a sua origem escravocrata, diz muito sobre essa desigualdade racial e de onde se encontra hoje na população brasileira, principalmente, o lugar do povo negro, o lugar da juventude negra, o lugar
da população branca, o lugar em que cada uma dessas populações ocupam e tem privilégios ou não privilégios na sociedade. Essa sociedade também se estrutura numa desigualdade geracional, né, em que, em geral, crianças, adultos, idosos têm diferentes espaços nessa sociedade, diferentes funções e desempenham aí uma hierarquia muitas vezes não conciliada. E nós temos desigualdades referentes ao gênero, né? Homens e mulheres ocupam lugares diferentes nessa sociedade, são, como a Cime, por exemplo, destacou aqui nesse módulo, as desigualdades daquilo que é o lugar do homem, aquilo que é o lugar da mulher, os padrões, os valores, aquilo do que é entendido como homem e mulher. E como ela muito bem explicou também e discutiu os conceitos sobre identidade de gênero, né, que é aquela relação que a gente tem para dentro de nós, aquilo, do lugar que nós, enquanto indivíduo, nos enxergamos como homem e mulher, e de orientação sexual, que é a nossa relação afetiva, sexual, amorosa, para fora, né? Como nós nos relacionamos para fora. São diversas desigualdades que estruturam essa sociedade capitalista. Dados mais recentes do IBGE, por exemplo, mostram que, embora a nossa sociedade valorize muito mais homens brancos adultos, por exemplo, né, esse perfil de sujeito tem muito mais privilégio na sociedade, os dados do IBGE mais recentes mostram que 52% da sociedade brasileira é composta por mulheres, 54% da sociedade brasileira é composta por população não branca, identificadas entre negros, pardos e que não se reconhecem como pessoas brancas, e 43% dessa população tem até 30 anos de idade apenas, ou seja, quase 50% da população brasileira é uma população jovem, de acordo com a classificação do IBGE. E quando a gente discute todos esses conceitos que a Cime traz para a gente, né, sobre as mulheres diversas no nosso lugar enquanto mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e todas as outras possibilidades e diversidades de identidade de gênero e orientação sexual, eu imagino que é difícil fazer esse debate porque parece que nós somos uma população à parte, né? Como se fosse uma caixinha em que estivesse colocada ali a população LGBT, ou aqui no caso, nesse debate com o curso de difusão da Secretaria de Mulheres, das mulheres LGBT, né? Lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Mas é importante pontuar aqui que nós estamos atravessadas e nós participamos e nós vivemos e nós somos, estamos em todas essas outras esferas da sociedade, né? Nós somos mulheres LGBT jovens ou adultas ou em processo de envelhecimento, nós somos mulheres LGBT brancas, quilombolas, negras, ribeirinhas, nós estamos em vários territórios e nós temos múltiplas tarefas nessa sociedade também, né? Nós não somos uma caixinha à parte. Inclusive, quando se debate esse tema, existe toda uma construção, inclusive por parte da esquerda histórica, né, de que seria um debate muito separado da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora reflete também hoje no Brasil, em qualquer parte do mundo, muito dessa diversidade que é a própria sociedade. Então, eu também convido que a gente reflita o quanto que essa diversidade de mulheres, e daí considerando raça, orientação sexual, identidade de gênero e diversidade geracional, por exemplo, compõe a classe trabalhadora hoje. Que não é um debate separado, o debate em que a gente quer fazer sobre os direitos específicos de determinadas populações e a emancipação dos povos, né? Nós queremos debater
conjuntamente o quanto que todas essas opressões impostas pela sociedade capitalista atravessa as nossas existências. É muito importante a fala da Carla Aires falando sobre a diversidade das mulheres LGBTs. A gente precisa lembrar que a gente continua vivendo num sistema capitalista, um sistema patriarcal, no qual a desigualdade não é só um efeito, é um produto, mas também um projeto. Os grupos sempre excluídos, as minorias sempre excluídas, ficam cada vez mais sem acesso aos direitos, e o caso das mulheres LGBTs, assim como com a população negra e com a população pobre desse país, não é diferente. A gente precisa muito falar desse tema. E não esquece que essa aula é a segunda dessa série histórica e a primeira está disponível na nossa playlist aqui no YouTube e também no podcast Elas por Elas Formação no Spotify. Para conversar sobre esse tema de hoje, nós temos convidadas especiais, a doutora Meg Rayara, que é da Universidade Federal do Paraná, e também Rita Quadros, socióloga, cientista social, que é do Cine Sapatão. Muito bem-vindas, obrigada pela presença na TV Elas por Elas. Eu quero começar já falando com a professora, a doutora Meg Rayara, que já é conhecida por ter aí os seus desfiles na Universidade Federal do Paraná, uma mulher negra, uma mulher que está ali travesti negra, dentro de uma universidade, doutora, e como é estar nesse espaço, numa academia que é historicamente ocupada pela elite, pelo homem, pela população majoritariamente cis e branca. Conta da sua experiência para a gente. Bom, Mariana, boa tarde, eu quero agradecer o convite. Assim, eu moro em Curitiba, é uma cidade que tem esse... assim, cultua, né, a branquidade, cultua a cisgeneridade, e a Universidade Federal do Paraná, ela não é tão diferente desse processo todo, né? Ocupar um espaço dentro de uma instituição, né, como você demarca, né, pensada por e para uma elite branca, cisgênera, heterossexual, é um trabalho eminentemente político, né? Eu adentro a esse espaço, né, por conta de uma formação acadêmica, né, que vai me permitir, inclusive, disputar esse espaço, mas ainda assim, os meus marcadores corporais, identitários, eles estão sempre delimitando o meu espaço de atuação. E muitas vezes a minha produção teórica, a minha produção acadêmica, ela é colocada sob suspeita justamente por conta desses marcadores corporais, identitários, que eu aciono de uma maneira recorrente, né? E assim como a Carla, ela demarca, né, algumas questões que para mim são importantes e que precisam ser discutidas de forma muito específica, né? A questão do território, a questão do trabalho formal e a questão do envelhecimento, dentre tantas outras coisas que ela marcou, né? Por exemplo, a questão do trabalho formal para as pessoas trans, para as travestis, é bem reduzido, né? E se essas pessoas trans, elas têm uma sobreposição com a questão da negritude, esse espaço de trabalho formal ele vai sendo reduzido de uma forma muito maior, né? Então, a gente ainda não consegue falar de um ambiente de trabalho formal para pessoas trans com naturalidade. A gente ainda está tentando construir esse espaço, a gente está tentando construir esse lugar, né? Eu trabalho numa instituição que tem 107 anos, né, uma universidade que se diz pública, né, que é mantida com dinheiro público, mantida inclusive com os impostos que estão embutidos nos preservativos que as travestis que trabalham na prostituição estão pagando, mas elas estão do lado de fora, né? E essa instituição que se diz pública, ela não trabalha numa perspectiva, né, de acolhimento de todos os corpos, de todas as pessoas, né? E a questão do envelhecimento também, ela precisa ser discutida a partir desse marcador de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual e de raça, justamente porque o processo é diferente, né, e a expectativa de vida também é diferente, inclusive entre as próprias pessoas trans. Uma mulher trans branca, ela vive em torno de 35 anos. Essa é a expectativa de vida de uma mulher trans branca no Brasil. Uma mulher trans negra, a expectativa de vida cai para 28 anos, né? Ou seja, existem uma sobreposição de violências,
né, que vão sendo naturalizadas, que vão sendo potencializadas por conta dessa estrutura machista, racista, misógina, né, LGBTfóbica, né, que vai fazendo com que algumas vidas tenham menos valores, tenham menos valor, tenham menos importância para a sociedade, justamente porque essas existências, elas não são interpretadas como vidas, como corpos que vão interessar a essa estrutura capitalista, essa estrutura patriarcal. E é fundamental, né, que esses espaços, assim como a Carla demarca, né, que esses espaços da militância, né, esses espaços do ativismo da esquerda, sejam espaços onde esse debate ele tenha uma consistência maior, uma frequência maior, né, justamente para que a gente consiga sensibilizar um número cada vez maior de pessoas, né, que para se somar nessa luta de construção de um espaço democrático na sua plenitude, um espaço sem racismo, sem machismo, sem transfobia, né, para que a gente consiga minimamente vislumbrar um futuro que seja dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente sonhe para nós, né? Porque os nossos sonhos nem sempre eles são possíveis de serem sonhados, porque uma travesti, uma mulher trans, na maioria das vezes ela está lutando simplesmente para poder se manter viva, né? Que é muito diferente de outras experiências, né, que um homem branco, cisgênero, heterossexual vai experimentar, vai experienciar. Basta a gente olhar para o quadro docente das nossas instituições de nível superior pública para a gente ver a disparidade de gênero e de raça nesses lugares. Então, eu sou a única pessoa trans a trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Tenho as minhas aliadas, as minhas alianças construídas com mulheres negras, principalmente, com pessoas LGBTs, mas a minha expectativa é que a gente consiga implementar, como a Carla também traz para o debate, políticas afirmativas no sentido de construir, de fato, uma instituição que tenha uma diversidade de corpos e de identidades que justifique o conceito de universidade pública. Muito obrigada, Meg. Sem dúvida é um sistema de opressões que se sobrepõe e muito violento, né? Eu quero aproveitar que você falou das pautas da esquerda e aproveitar a presença da Rita, que é uma militante histórica do partido, que brigou muito para que essa pauta tivesse visibilidade. E eu queria ouvi-la, se há avanço ou não na ocupação política pelas mulheres LGBTs, como você tem visto os últimos anos, as últimas eleições. Qual a sua análise, Rita? Olha, primeiro, super agradecer a possibilidade de ouvir a Carla, a Nayara, né, que refletem muito o percurso, né? Eu, como militante do PT, eu acho que a memória é o que fortalece a luta, né? É o que nos ajuda a caminhar, né? Então, ouvindo ambas, eu fiquei lembrando do que foi no início da década de 90, a gente constituir no PT o núcleo de gays e lésbicas, era o NGL-PT, veja bem, constituído aqui em São Paulo, e pensar que era o primeiro partido de esquerda, no período pós-ditadura, a ter esse espaço, né? Então, assim, o PT ele dá um passo extremamente importante nesse sentido, porque até então, a gente tinha, né, eu fui para o PT aos 18 anos, né, a gente tinha aquela perspectiva assim, olha, o socialismo resolve todos os problemas e todas as outras questões vão ser resolvidas quando a gente acabar com o capitalismo. E no percurso a gente percebe que só é possível, né, fazer uma transformação se a gente introduzir essas pautas. Não é possível, né, fazer uma transformação social sem falar sobre, sem uma perspectiva feminista, né, sem falar sobre racismo, sem falar sobre desigualdade social, sem falar sobre a importância da educação, sem falar do direito à saúde e à moradia, e de que maneira, né, essas questões atravessam a vida da população LGBT, né? Eu acho que, penso que quando a gente olha para a maneira como essas coisas acontecem dentro do próprio partido, né, os avanços, né, as barreiras que foram enfrentadas, inclusive para que
o Partido dos Trabalhadores assumissem de fato essa pauta, que ela tivesse uma importância, eu acho que a resposta é a militância e a intervenção política e a organização social é que faz toda a diferença, né? Os setores, os segmentos organizados faz toda a diferença. E aí, para as lésbicas, isso traz um desafio que é muito grande. Se a gente tomar como referência que a gente tem um marco importante para essa discussão da diversidade sexual, o final da década de 70, que é quando surgiu o grupo Somos, e que mesmo de um grupo, né, que discutia a diversidade sexual, a pauta lésbica era invisibilizada, né, e isso nos coloca para pensar sobre, por que será que numa organização de diversidade sexual isso acontece, né? Eu acho que coloca a gente para pensar sobre a importância de romper com o machismo e a misoginia em todos os lugares, né? Em todos os espaços. E olhar para isso de uma maneira... olhar nos olhos, né? Acho que a gente tem que olhar nos olhos dos nossos preconceitos cotidianos e diários, né? E eu acho que possibilitar a possibilidade de olhar para essas questões faz com que o PT avance, e os partidos de esquerda, quando constituem, né, quando se colocam em situações de estar no governo, avançam, né? A gente tem as próprias ações, né, desenvolvidas pelos governos petistas do Lula e Dilma e nas nossas prefeituras e governos, mas eu acho que ainda a invisibilidade lésbica é um desafio, né? Quando a gente vê as políticas públicas que são implementadas para a população LGBTQIA+, a gente percebe uma ausência das lésbicas, e eu acho que a gente corre o risco de falar assim, olha, mas elas não vêm, né? Elas não aparecem e tal, mas por que não aparece? A invisibilidade que está colocada dentro dessa sociedade, como bem disse a Cara, né, com um padrão heteropatriarcal, né, onde você tem a mulher como uma reprodutora de mão de obra, de manutenção, né, essa invisibilidade das mulheres ainda é um desafio muito grande. E quando a gente discute essa questão do corpo, né, eu costumo, né, já ouvi isso uma vez e acho que é muito importante, o corpo é o nosso primeiro território, né, e como é que a gente cuida desse território, né, e como é que a gente preserva esse território, como é que ele não é violado, né, como é que a gente faz para que ele não seja violado, para que ele não seja apagado, né? Então a gente traz nessa militância dentro do Partido dos Trabalhadores, né, um percurso que possibilita, né, que pessoas como a Carla Aires assuma uma vereança, que as pessoas, que a população LGBT assuma cargos vão para a universidade, né, que a gente possa ir para a universidade, que isso possa ser discutido, inclusive, né, colocando em pauta e contribuindo para uma formação, né, que rompa com esse padrão heteropatriarcal, né? Eu acho que para o PT, né, o PT tem essa marca que eu considero bastante importante no sentido de transformação social, né? Os processos eleitorais têm mostrado que esse segmento tem ocupado espaço, né, seja no parlamento, a gente vive, né, uma dicotomia, um contrassenso, que é você viver atualmente sob um governo fascista, né, mas, ao mesmo tempo, a resistência se apresenta quando a gente consegue colocar nos espaços de poder essa representação LGBT. Então, eu acho que o PT tem o desafio de cada vez mais, né, incorporar essa pauta e dar visibilidade e empoderamento para que a gente tenha essa representatividade, né? Acho que para as lésbicas negras, mulheres que não performam feminilidade, esse ainda é um desafio que eu acho que o PT tem se dado cada vez mais conta de quanto ele é necessário. Muito obrigada, muito bom ouvi-la. É importante a gente ter esse resgate dessa memória para ver o que ainda precisa ser feito. Eu quero aproveitar ainda aqui a doutora professora Meg Hayara para falar sobre ensino.
Teve uma entrevista em que você disse que as pessoas trans são expulsas da escola, né? As crianças trans, as jovens trans, os jovens trans, chegar até a universidade, então, com uma expectativa de vida tão reduzida e conseguir academicamente ascender, né, se tornar doutor, é algo que parece impossível. Eu queria ouvi-la também o que fazer diante desse cenário, porque que mensagem a gente dá para as pessoas que estão sempre invisibilizadas, onde o caminho nunca pode se chegar, com tantos obstáculos. E o ensino, como sempre a gente conhece bem, como Paulo Freire também nos dizia, é a nossa porta de libertação tantas vezes. Bom, Mariana, primeiro quero pedir desculpa, Rita, não te cumprimentei, tá? Aqui minha saudação, né? Parabéns pelo seu trabalho, assim, você é fundamental dentro do PT. Né, assim, Mariana, eu acho que uma das grandes questões é aquilo que é olhar para uma pessoa trans e reconhecer a sua humanidade, independentemente da sua faixa etária, né? Porque uma criança pequena, quando ela reivindica uma identidade de gênero, né, que não está alinhada com a sua anatomia biológica, via de regra, essa criança ela passa por um processo de patologização. É dentro da escola, é na sala de aula, que ela vai ser interpelada de uma forma muito cruel, muito violenta, né, no sentido de colocar sob suspeita esse direito de existência, né, porque o que parece que é aceito, né, o que é colocado como regra para todo mundo, é que o gênero esteja em continuidade com a sua anatomia biológica. E uma criança pequena, quando ela reivindica um determinado gênero que não está reforçando a cisgeneridade heterossexual, automaticamente, primeiro, ela vai ser desacreditada. As pessoas adultas, né, porque a gente vive numa sociedade adulto-centrada, vai questionar essa criança e vai tentar convencê-la de que ela está equivocada, né, e que ela precisa performar um gênero que reforce, né, essa cisgeneridade heteroatribuída, né, e uma cisgeneridade e um gênero atribuído, inclusive, antes do nascimento, né, a partir do momento, né, que uma gestante ou um gestante, pensando também nos homens trans que podem e têm direito a engravidarem, né, quando essa criança ela tem esse feto, tem o seu sexo biológico identificado, automaticamente já se cria uma expectativa em relação àquele corpo. Se escolhe um nome, se determina quais os papéis sociais que esse corpo, né, que essa pessoa vai desempenhar, e à medida que esse projeto, né, que é feito para essa criança, ele começa a não se confirmar, essa criança precisa ser questionada e precisa ter a sua identidade de gênero alinhada à sua anatomia biológica. Então, são inúmeras violências que vão acontecendo, né, na vida dessa criança e na adolescência da mesma maneira, né, e as narrativas que estão circulando dentro do espaço educacional, ele opera dentro dessa perspectiva de convencimento, que a única possibilidade de existência para uma pessoa é como cisgênera heterossexual. O modelo de família, que também está colocado dentro da escola, é um modelo, né, monogâmico, onde a figura masculina cisgênera heterossexual ela é central, é a figura que detém o poder. Enfim, existe uma série de atravessamentos que vai fazendo com que essas pessoas trans não se sintam parte desse lugar, né? E eu não consigo conceber, não consigo concordar com pesquisas sobre educação que utilizam o conceito de evasão escolar, né? Porque ninguém evade de um espaço onde está sendo respeitada. E quando a gente vai fazer um mapeamento a respeito do trajeto escolar de pessoas trans, de meninas masculinizadas, de meninos feminilizados, de pessoas negras como um todo, existe uma série de dispositivos em operação dentro do sistema educacional que vai produzindo a expulsão compulsória dessas pessoas, né? Porque essas pessoas não são bem-vindas, né? E tem uma relação muito estreita com o mercado formal de trabalho, né? Que corpos podem ser docilizados, né? E assim, aproveitados como peça de reprodução, como peça de reposição, né? Para
dentro dessa estrutura capitalista, né? E esses corpos, eles não são os corpos que merecem o investimento. Então, toda criança, todo adolescente, né, trans, todo adolescente que não se enquadra dentro de um padrão considerado normativo, ele não vai merecer o investimento da sociedade escolar, porque a escola, ela duvida da capacidade dessas pessoas, né? E no meu caso, né, eu venho do interior do Paraná, eu cresci numa cidade pequena, numa família numerosa, uma família muito pobre. Eu tenho 4 irmãos e 2 irmãs. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 12 anos. Minha mãe, ela ficou pouquíssimo tempo na escola. Ela trabalhava como lavadeira, ela tinha uma série de trabalhos que eram mal remunerados para poder garantir minimamente o sustento da casa, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs mais velhas, né? Eu comecei também a trabalhar muito cedo, mas não havia, não só na minha casa, mas em todo o entorno, em todo o bairro onde eu cresci, né, um investimento em educação, né? Quando nós completávamos em torno de 12, 13, 14 anos, a maioria das pessoas já haviam abandonado a escola justamente para ocupar um lugar, né, como mão de obra barata. E eu fui entendendo que eu tinha que, de alguma forma, subverter essa norma. Mesmo a escola não me querendo, mesmo a escola me tratando de uma forma muito violenta, de uma forma muito depreciativa, porque meu corpo não era hegemônico, eu era informada que a formação escolar, ela tinha um valor, né? E foi dentro de uma resistência, foi dentro de uma luta cotidiana para me manter dentro desse espaço que eu vou me construindo. E uma luta muito solitária, porque eu não tinha exemplos de pessoas trans que haviam conseguido formação acadêmica. As referências que eu tinha de travestilidade, de transexualidade, elas estavam muito dentro da prostituição, e aqui um respeito às trabalhadoras sexuais, eu tenho uma gratidão muito grande, e algumas conseguiam sobreviver trabalhando em salão, como cabeleireiras, como maquiadoras, e também trabalhando em casas noturnas, fazendo shows, mas assim, em trabalhos que ainda eram muito precarizados, né? E à medida que a educação ela vai se mostrando para mim como uma possibilidade de ocupação de espaço, né, ela também vai me mostrando que a transfobia não é um obstáculo tão fácil de ser rompido assim, né? Que o racismo não é um obstáculo tão fácil de ser transposto, né? Então eu tinha 2 obstáculos muito grandes pela frente. E aí que o movimento social, que a militância também vai ter um peso muito grande nesse processo todo. E as políticas de investimento, né? Aí eu quero aqui publicamente agradecer, né, o governo do presidente Lula, né? Porque se eu conseguir fazer mestrado em 2010, quando eu entrei aqui, quando eu consegui passar no processo depois da 4ª tentativa, foi porque eu tive acesso à Bolsa Reúne, que foi um processo muito positivo no sentido de acolhimento de pessoas com baixa renda, né? E também fiz o doutorado com bolsa CAPES, com bolsa integral, o que me possibilitou continuar estudando, porque se eu não tivesse tido acesso a essas bolsas, eu não conseguiria me manter na universidade. Então, o investimento é fundamental. A gente precisa de políticas específicas para pessoas que enfrentam obstáculos muito específicos, né? Então, a transfobia, ela precisa ser enfrentada de uma forma específica, o racismo de uma forma específica. E hoje, como coordenadora de políticas afirmativas no programa de mestrado e doutorado em educação aqui no UFPR, é um espaço de disputa, é um espaço de resistência, e eu não posso esquecer de onde que eu vim. Eu não posso esquecer qual o segmento que eu estou representando ali dentro. No programa de ontem, exibimos a aula Mulheres das Águas, do Campo e das Florestas com a antropóloga especialista em direitos indígenas, Isa Tapuia. Logo depois, eu conversei com a liderança indígena do povo tucano, Marinete Almeida. Nós falamos sobre a Marcha das Mulheres Indígenas e sobre o marco temporal. Acompanhe. Eu sou Isa Tapuia, sou antropóloga, e a nossa conversa, né, a nossa aula de hoje vai ser justamente sobre essa questão da presença da mulher, da participação da mulher, né, das águas, do campo e da floresta.
quais são as estratégias, né? E o desafio que as mulheres do campo, da floresta e das águas estão enfrentando hoje, como é que elas estão fazendo, né, esse enfrentamento, quais são as suas formas de luta e principalmente nas nossas organizações comunitárias, né, no sindicato, nas associações de produção, né, como é que nós estamos fazendo esse enfrentamento. Então vamos conversar um pouco sobre os desafios que as mulheres do campo, das trabalhadoras rurais, como as indígenas, como as quebradeiras de coco, estão enfrentando hoje esse desafio, que é justamente um atentado contra o território, né? Os nossos territórios hoje estão sendo ameaçados, né? E nós temos, por exemplo, essa ameaça, principalmente para as mulheres indígenas, a questão da ausência de demarcação, né? Nós sabemos que o presidente, né, ele tem, desde a campanha, né, tem atacado muito essa questão da demarcação das terras indígenas. No caso das mulheres quilombolas também, a questão da titulação, né, das terras dos quilombos também, que acabou tá parado. E as mulheres extrativistas, né? A gente tem a questão das reservas extrativistas também, não só o processo de titulação, mas também de desenvolvimento. E são questões que estão hoje na ordem do dia. As mulheres assentadas também, a questão de fortalecer, né, de garantir de fato o título da terra, de garantir assistência técnica. Todas essas políticas públicas, né, que tinham sido conquistadas, nós temos observado que elas têm sido excluídas, né? Elas não tem mais como acessar, né? E aí nós vamos estar conversando um pouquinho sobre quais são essas propostas, né, que as mulheres do campo, da cidade e da floresta estão trazendo para a gente fazer frente, né, a essa invasão, principalmente do capital, né, frente aos nossos recursos naturais, né, a nossa vida, né, que é colocada justamente nos territórios, né? E a gente sabe que essa luta, ela nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil lutar em defesa da garantia e da proteção dos recursos naturais, porque é justamente nesse espaço, né, nesse ambiente que a gente sobrevive, né? Principalmente a gente, sobretudo as comunidades rurais, indígenas, quilombolas, né? A gente precisa da caça, a gente precisa do peixe, a gente precisa dos frutos silvestres, né? A gente precisa não só para alimentação, mas também para remédios, enfim. Então esse ambiente onde a gente está é um ambiente que está sendo ameaçado, né? Está sendo ameaçado porque a gente tem não só os projetos energéticos, né, de hidrelétricos, mas também nós temos os projetos de mineração, né, principalmente de mineração hoje, a questão da abertura dessas áreas, né, para a questão da extração ilegal de madeira. E a questão do garimpo ilegal também é uma presença muito forte. Nós temos exemplos, né, em várias comunidades indígenas, como os Kayapó, né, como os Munduruku, onde de fato tem uma presença muito forte de garimpo, né, e isso afeta a vida das comunidades, porque a situação, a gente não tem, né, saneamento básico, né? E as comunidades, grande parte delas usam a água para consumo doméstico, e essa água, então, ela está contaminada, né, está poluída, né, por sedimentos, está contaminada com mercúrio, e agora também a gente tem um agravante, que é justamente
a questão dos agrotóxicos, né? Porque quando a gente tem agora na Amazônia, na presença já da soja, né? Desse plantio, né? Em larga escala, e eles acabam, né? Pulverizando as plantações, e esse veneno ele vai para o ambiente e ele chega até os igarapés, né? Destrói também as plantações, né? Das comunidades tradicionais, as roças, né? Tradicionais. Isso envenena praticamente tudo isso. Nós temos muitos problemas com isso, porque nós não temos, né? Como fazer frente, porque esse é um incentivo estatal, né? O Estado está patrocinando isso, né? O Estado está, digamos assim, promovendo esse tipo de ataque, né? Às nossas culturas, à nossa vida, ao território, né? Não há mais essa proteção, apesar de a gente ter leis, né? No caso dos indígenas, os artigos 231, 232, né? A Convenção 69 e todas as legislações correlatas, nós não conseguimos, né, fazer frente hoje a esse sistema, né, que está impondo sobre as comunidades, sobre a população indígena, sobre a população quilombola, sobre os extrativistas e, em particular, sobre as mulheres, né? Essa aula da Isa Tapuia foi escolhida porque esta semana acontece a segunda Marcha das Mulheres Indígenas. E para conversar comigo, eu tenho a honra, o prazer de convidar para se juntar a nós, Marinete Almeida, liderança indígena do povo tucano, que está em Brasília. A marcha acontece hoje, já tem 5.000 mulheres indígenas nas ruas. Muito obrigada, Marinete, pela sua presença. Conta pra gente sobre essa mobilização, sobre a marcha, como está você que está vivendo de dentro aqui em Brasília. Oi, muito obrigada a vocês que estão tendo essa oportunidade para a gente poder estar falando um pouco da nossa luta, né, da nossa resistência, né, e hoje aconteceu a nossa marcha, né, nossa segunda marcha, né, com o tema Reflorestando a Mente para a Cura do Coração, ou para a cura da terra. Para nós mulheres indígenas, para mim que é liderança e que está aqui no acampamento, né, é muito importante porque todos nós sabemos que está em julgamento a tese do marco temporal e também está tendo, né, invasão dos nossos territórios, também incriminação do nosso povo, que é a liderança mulher, né, estamos sendo ameaçadas, nossos direitos sendo violados e não sendo respeitados, né, nesse governo, né, que é desgoverno, né, esses mandatos desde que o novo presidente entrou, nós temos vivido um retrocesso completo. Sem dúvida, e a gente ouviu até a Isa falando, além, você falou agora, né, para a cura do coração, mas terra e coração para os povos originários e para nós é a mesma coisa. De fato, a gente sabe que o acampamento já está em Brasília há bastante tempo, a gente teve manifestações antidemocráticas aí na terça-feira, a marcha sofreu um pouco com essa mobilização bolsonarista aí nas ruas. Como foi ir para a rua hoje? Bom, a gente estava com a marcha programada para ontem, né? Não sei se vocês estão acompanhando pelas redes sociais, pelas mídias, que os bolsonaristas, né, têm nos intimidados, tentaram invadir nosso acampamento, né, para nos intimidar e fizeram de tudo, né? Os ruralistas estavam em frente à esplanada, né, para não haver a nossa marcha. Mas a gente decidiu fazer a marcha em consenso com a coordenação geral, que é a UMIGA, e marchamos hoje, né? Apesar do medo, apesar, né, de tudo que está acontecendo aqui na marcha, é muita ameaça, é muita intimidação, com nós mulheres. Sabemos que nesse acampamento, né, que todos sabem que nesse acampamento tem criança, tem mulheres gestantes, tem idosas, senhoras anciãs, tem jovens, e sabemos que nesse governo também, né, eles têm feito isso, estão nos tentando, né, matar, já matam a gente tirando os nossos direitos e fere também, né, todos os sentidos nós, como mulher, jovem, idosos, né, que vem lutando
por nossos direitos estão sofrendo, né? Que a gente tem falado de genocídio, né? E nós estamos vivendo isso com invasão de terra, invasão de mineração, né? Do desmatamento da floresta, que é a retirada da madeira das nossas florestas e a morte da nossa terra que está sendo lentamente feita. Sem dúvida, Marinete. Eu queria te perguntar quais são as expectativas. A gente viu que o Supremo Tribunal Federal ainda está julgando a decisão sobre o marco temporal, que é um dos grandes motivos também da marcha. Mas o Fachin, que é o relator, já deu um voto importante, dizendo ser contra a tese do marco temporal. Conta um pouco para a gente quais são as expectativas que nós podemos ter. A gente vai vencer essa batalha? Olha, como nós, população indígena, nós estamos bem bastante com pensamento positivo, a gente está esperançosos, a gente acredita até o último momento, até a última gota, até a última força, que será sim a favorável nosso do não à tese do marco temporal, né? E ontem foi uma grande vitória para nós dele, o ministro ter votado, né, contra a tese, então para nós já é uma grande vitória. E a gente está, sim, esperançoso, a gente está, sim, com pensamento positivo, e a gente espera, e a gente acredita que será, sim, a favor, né, de nós, população indígena, originária dessa terra. A gente sabe, Marinete, que precisa ter mobilização de rua para pressionar, né? É importante você que nos acompanha, essa tese do marco temporal, para quem não entendeu ainda o que está em jogo, é uma decisão de dizer que os povos originários só podem batalhar pela sua terra desde o momento da Constituição em 88. Mas o Brasil não começou quando foi descoberto, na verdade, colonizado, né, Marinete? A gente sabe que é uma decisão que impacta muito. Se o STF decidir assim, as terras indígenas vão ser questionadas e o governo que está aí não quer demarcação, né? Ele quer acabar com isso, para ocupar as ruas e para defender. Vocês têm mais uma agenda de mobilizações para a gente informar? Como é que está a programação para continuar na frente dessa batalha? Como você mesmo disse, né, a nossa história não começa em 1988, a nossa história não começa em 1500, porque a gente é originário dessa terra. E é por isso que nós estamos acampados, é por isso que a gente deixou nosso território, nossas aldeias, nossos espaços, para estar aqui. Deixamos nossas famílias, nossas crianças, nossos esposos, os guerreiros de suas esposas, e vamos continuar acampados, né, aqui, enquanto a tese não for decidida e quando nada for feito por nós, né? Então a Marcha das Mulheres Indígenas termina hoje, mas os povos parentes, né, que vão decidir se vão ficar ou não, mas muitos povos já decidiram ficar acampados até a decisão, né? Porque a gente precisa estar pressionando, a gente precisa sim estar fazendo essas manifestações, a gente precisa sim estar aqui de perto para acompanhar, porque afinal as nossas vidas, afinal é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos que está em jogo nessa tese. Afinal, essa tese é total, né, genocídio do povo indígena. Marinete, eu quero te agradecer muito, dizer que para nós é uma honra muito grande conseguir falar com você. Eu sei que a marcha está aí, o acampamento continua e a gente precisa te liberar para você continuar fazendo essa luta, e tem todo o nosso apoio também nas ruas, viu? Gostou do programa de hoje? Então não deixe de acompanhar a nossa playlist no TV Elas por Elas Formação, no nosso canal no YouTube. Assim você pode ver todos os episódios na íntegra. Nós também estamos no podcast TV Elas por Elas Formação no Spotify. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui e também de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu encontro você segunda-feira, 4 da tarde.